Olá, estamos de volta com Atletas no Ar e ainda falando sobre Copa do Mundo, muita gente tem perguntado o que Atletas de Cristo vai fazer durante o próximo Mundial. Nós temos diversas estratégias preparadas para ajudar você, sua igreja, que desejam fazer alguma coisa durante o período da Copa. Você pode entrar no nosso site, que é o www.atletasdecristo.org, e lá você vai saber muitas dessas informações. Muita gente também tem perguntado sobre materiais para serem distribuídos. E a verdade é que, infelizmente, por desconhecimento, temos visto muito material sendo produzido de maneira ilegal, usando marcas e outras imagens, principalmente da FIFA, que não podem ser usadas. E aqui tem um material muito bom que Atletas de Cristo está produzindo em parceria com o Ministério PPH, Palavra para Hoje, que é um devocional que vai ser distribuído durante a Copa do Mundo em 3 línguas, inglês, português e espanhol. E você que está nos assistindo e deseja ter um material muito legal para distribuir para as pessoas durante a Copa do Mundo, você pode adquirir este material. São 2 formatos, um formato de livreto com 24 páginas, mais para evangelizar, e um outro formato já com 88 páginas, com devocionais para os 32 dias da Copa do Mundo, em inglês, português e espanhol, como eu disse, para você entregar para uma pessoa que queira saber um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Para adquirir esse material, você pode entrar em contato pelo telefone 21, DDD do Rio de Janeiro, 2263-6366, ou pelo e-mail comercial@palavraparahoje.com.br. Bom, é sempre bom falar de futebol. Este final de semana nós tivemos uma rodada, a 5ª rodada do Campeonato Brasileirão, que na verdade começou na quarta-feira passada com o jogo entre Goiás e Botafogo e a vitória do Goiás sobre o Botafogo por 2-0. Também no final de semana tivemos um empate do Criciúma com o Inter em 0-0 e o jogo do Sport e Bahia, Jorge Júnior, que foi adiado. Qual foi o motivo? Por incrível que pareça, um jogo de futebol foi adiado por conta da greve da polícia de Pernambuco. Com razão, obviamente, se eles adiaram a partida porque eles sabiam que não teriam a segurança necessária para fazer o jogo, mas são coisas, é um pouco absurdo a gente pensar isso há menos de um mês da Copa. Uma cidade que vai sediar a Copa, né? Exatamente. Eu não sei se eu rio ou se choro com essa notícia, porque greve da polícia, adiar jogo de futebol é errado, mas acho que decidirem que por não ter polícia não pode ter jogo é excelente. Grande ideia. É melhor do que tentar fazer o jogo sem polícia e aí dá tudo errado. Acabar dando errado. Inclusive está marcada para amanhã uma greve de policiais aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários estados. E aí isso assusta ainda mais. Serão adiados. Isso assusta muito quem vem de fora para a Copa Imagina do Mundo. a Copa do Mundo ter jogos adiados por falta de policiamento. Mas o líder parece ter dado um tropeço aí, hein, Jorge? Eu não diria nem que foi um tropeço. Foi um jogo complicado, né? O Criciúma marcou bem a equipe do Inter, que é uma equipe muito boa. E além de marcar bem, fez muitas faltas duras, inclusive, em cima principalmente do D'Alessandro e jogadores como Alan Patrick, jogadores de frente mais habilidosos. E conseguiu segurar o Inter, né? O Inter teve algumas chances. O Galato fez uma excelente partida, fez defesas ali fundamentais. Exatamente, fez uma grande partida também, assim como a gente vai comentar depois do Marcelo Groi na equipe do Grêmio. E foi um dos motivos para o Inter não ter conseguido ganhar esse jogo. Mas, além do Galato, o Inter também não fez uma grande partida. E estava com um a mais também. Teve um jogador expulso, ele jogou o segundo tempo inteiro. O Criciúma teve um jogador a mais expulso. E o Criciúma... Expulso com razão, inclusive. Verdade. Uma jogada bem besta. Mas permanece na liderança. A gente vai ver a tabela daqui a pouco. O Inter permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. 1 ponto de diferença para o Cruzeiro. Muito bem. Se Inter e Criciúma não saíram do 0-0, a rodada teve outros gols e nós vamos ver agora no VT. Jogos da rodada, esse aí é o jogo do Corinthians, inauguração do estádio. Esse foi o vexame da rodada, a inauguração da Arena Corinthians ou Arena São Paulo e o Corinthians perdendo para o lanterna do campeonato. Não tinha feito nenhum ponto ainda o time do Figueirense, fez a sua primeira vitória com esse gol aí, e o primeiro gol em jogos oficiais da Arena Corinthians. No primeiro tempo, o Figueirense teve boas chances, até melhores até do que as do Corinthians. No Corinthians, o final do jogo, o Corinthians pressionou mais. O pessoal brinca que o gol do Corinthians não aconteceu porque a orientação do Mano Menezes foi para que ninguém esfomeasse e fosse rápido para o gol e acabou que ninguém então quis fazer o gol. Bom, esse é o segundo jogo também
no final de semana, Grêmio e Fluminense. Grande, o Marcelo Groi foi excelente nesse jogo e o Fluminense jogou melhor o jogo inteiro, mas nos poucos lances que o Grêmio chegou, conseguiu marcar e o Groi conseguiu fechar tudo lá atrás, por isso 1-0 o Grêmio no final da partida. Bom, esse jogo foi Cruzeiro e Curitiba, a vitória do Cruzeiro por 3-2, Fábio. Camisa amarelinha do Cruzeiro em homenagem à Copa, parece coisa da moda hoje. Foi um jogo bem animado, assim, com bastante gols. O Cruzeiro saía na frente, o Curitiba ia lá e empatava, o Cruzeiro tomou a frente de novo o placar, o Curitiba empatou novamente, mas o Cruzeiro demonstrou que porque é um dos grandes times e candidatos ao título desse ano. O Cruzeiro tem um sistema ofensivo que é muito legal, eu gosto muito, muitas opções. No primeiro tempo estava conseguindo criar oportunidades, aí foi no segundo tempo e trocou esses jogadores por outros e continuou fazendo com o uma mesmo boa ritmo. partida. Surpreendente um jogo desse, porque o Cruzeiro vinha de um jogo muito forte no meio de semana. Veio da eliminação. Mas não sentiu muito essa queda na Libertadores, não. O lado negativo para mim, eu assisti esse jogo aí, é o Dedé. Eu não sei o que está acontecendo com o Dedé, meu Deus. Falhou no primeiro jogo contra o São Lourenço, falhou no segundo jogo contra o São Lourenço, e nesse jogo contra o Curitiba, ele errou nos 2 gols do Curitiba. Acho que a não ter sido convocado para gol, ele viu que estava perdendo a vaga na Copa e foi ladeira abaixo, parou de jogar. O Dedé está irreconhecível. O interessante desse jogo também foi talvez a última oportunidade que a torcida do Cruzeiro teve para ver o Alex jogando ao vivo e a cores ali. O Alex, que foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e do futebol brasileiro. É um dos grandes craques que o futebol brasileiro tem. Você que, de repente, o Curitiba for jogar na sua cidade, se o Alex estiver jogando, pode ir só para assistir ele, porque esse provavelmente é o último ano dele, vai se aposentar, mas é um dos grandes craques que o futebol já teve. Bom, e nós tivemos ainda outros jogos pela rodada. Vamos voltar com mais 4, vendo o primeiro Flamengo e São Paulo. Que partida do Ganso. Esse jogo foi sensacional. A gente falou na semana passada do Ganso. Que ele dorme um jogo e joga outro. Esse aí ele estava muito ele acordado. Ele resolveu repetir. Jogou muita bola. Acho que ele ouviu o programa. Acho que ele assistiu a gente e resolveu acordar. Mas não só o Ganso. O Luiz Fabiano fez uma partida muito boa. O Pato foi, para mim, uma surpresa nesse jogo. Também não estava fazendo grandes partidas. Mas ele se movimentou muito. Esse esquema do São Paulo com Ganso, o Pato, Luiz Fabiano e Osvaldo me deixa muito satisfeito de ver como eles se movimentam dentro de campo. O Flamengo, mais uma vez... O Flamengo dando espaço na defesa. Mais uma vez, bem fraco. Um jogo bem fraco do Flamengo. Bom, esse é outro jogo. Vitória do Palmeiras sobre o Vitória. Um golzinho ali desviado do Marquinhos Gabriel, que veio do Bahia, que ganhava do Vitória toda hora. Esse gol aí... É bem o estilo do Palmeiras. Bem o jogo, esse golzinho chorado. Assim, o Palmeiras que tem um time bem mediano ali, mas que se conseguisse acertar pode não sofrer muitos problemas. Bom, outro jogo da rodada foi a vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos por 2-1. Esse gol aí foi do Cícero. Cícero que não vai renovar o contrato com o Santos e já é pensado em ser uma moeda de troca com outros jogadores. Mas o Atlético Mineiro fez uma boa partida, levou aquele gol ali por um acaso, realmente. O Santos estava tentando lançamentos altos e errando todos. E acertou quem fez os 2 gols do Atlético, né, pai? Logo ele, Logo o André, cria do Santos ali, dos meninos da Vila. E ele que vinha muito criticado dos últimos clubes por onde ele passou. Inclusive dentro do próprio Atlético Mineiro. Mas conseguiu fazer os 2 gols dessa vitória aí. Uma boa partida do jovem, o Marion. Gostei de ver o Marion, jogador revelação aí da Galo. E mais um jogo na rodada, o último deles foi um empate entre o Atlético Paranaense e o Chapecoense. Atlético Paranaense e Chapecoense. Esse foi o jogo da ambulância. A ambulância atrasou, não tinha ambulância no estádio para começar o jogo, então eles atrasaram o jogo em 15 minutos até a ambulância chegar no estádio. A ambulância chegou, o jogo começou e o Atlético Paranaense empatou com a Chapecoense, um jogo bastante truncado. O líder continua sendo a Internacional e na rebarba, em último, continua o Figueirense. Mas o Figueirense que ganhou do Corinthians, pelo menos, já dá uma moral para... a gente tem, assim, até a Copa começar, tem mais 4 rodadas. Então, quem se mantiver ali e se afastar na parte de baixo da tabela, pode Acho que já é um bom começo, né? Já é um bom começo. Não, sim, mas quem se mantiver lá embaixo e se afastar em número de pontos, na volta da Copa pode ter muitos problemas, porque mesmo com a paralisação, de repente, um time que começa a se afastar até a 10ª rodada, se afasta muito lá embaixo na tabela, conseguir buscar, fica complicado. Fica complicado recuperar esses pontos
e começa a correr sérios riscos de rebaixamento para a Série B. A gente vai ver a tabela e aí a gente pode dar uma analisada melhor nisso. Você está vendo aí na liderança o Internacional, 11 pontos em 5 jogos, ele empatou nessa rodada, mas conseguiu ficar à frente. Cruzeiro em segundo com 10 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Goiás, que fecham hoje o G4. Em quinto, Fluminense, mesma pontuação de Palmeiras e São Paulo. São Paulo que conseguiu dar uma encostada com 2 vitórias seguidas aí. O Corinthians, o estreante da Arena, perdeu, mas está ali em oitavo com 8 pontos. Na galera com 7 pontos, Bahia, Sport, o Galo Mineiro. A gente vai ver a segunda página agora da galera que está mais próxima de baixo do que de cima. Santos com 6 pontos, o Atlético Paranaense e o Vitória com 5 pontos ali em 14º. E aí a galera pertinho do G4, os 2 do Rio, Botafogo e Flamengo. Mesma quantidade de pontos do Criciúma, que abre o Z4 da galera que vai para a segunda divisão. Figueirense, Coritiba e a Chapecoense, ainda sem vitórias, segura a lanterna. A Chapecoense, então, passou para a lanterna agora com a vitória do Figueirense, não é isso? Mantendo as expectativas. Né? Eu não queria falar isso, mas eu vou falar. O Jorge provocou aqui. Chapecoense está em último, não venceu ainda, e é só isso que eu vou falar. Bem, esses foram os resultados da última rodada. A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro volta essa semana com jogos de meio de semana, na quarta e na quinta-feira, que nós vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo. Fica aí, Atletas no Ar volta já já. Eu quero mais.